Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Vamos dar início ao nosso panorama de mercado, buscando entender as possíveis movimentações dos principais ativos globais para a próxima semana. Lembrando que o nosso panorama de mercado possui o patrocínio exclusivo da minha corretora parceira 4XC, e dentro da 4XC você pode ter acesso também ao meu copy trade. Então, se você tem interesse, é só dar uma olhadinha aqui na descrição dos vídeos, que ali tem os links especiais para que você possa acessar e conferir os meus sinais de copy trade. Capitalista, lembrando que as nossas análises são no gráfico de 1 hora e ela tem como objetivo tentar prever as movimentações no cenário macro dos ativos. E isso lhe ajuda a tomar decisões no intraday para as operações de day trade. Lembrando também que as nossas regiões, marcações, elas podem ser usadas para operações de swing trade. Sem mais delongas, vamos ao gráfico, começando com o mini índice. E antes de mais nada, a gente analisa aqui os dois principais ativos brasileiros, que são o mini índice e o mini dólar. Porém, lá no mercado estrangeiro, temos aqui commodities, pares de moedas, índices. E aqui vem um ponto de atenção para essa semana, pessoal. A gente está observando a escalada dos conflitos lá no Oriente Médio. Isso pode trazer movimentos um pouco mais erráticos para o mercado, saindo um pouco da técnica, por conta aí de medo, euforia e tudo mais que movimenta o mercado. Querendo ou não, a gente sabe que isso acaba movimentando. Alguns desses movimentos a gente já começou a perceber esta semana, tá? Então, aqui no decorrer das nossas análises, vocês vão ver que algumas regiões que nós marcamos, os gráficos não respeitaram, tá? Porque a volatilidade aumenta, a euforia e o medo tomam conta do mercado e a busca ali por liquidez acaba sendo o principal objetivo. Ok? Então vamos lá para o gráfico aqui do mini índice, pessoal, no período de 1 hora. Lembrando que nós estamos com uma expectativa de movimento de mitigação, que é quando o ativo faz os movimentos descendentes para corrigir toda essa estrutura lá de trás. Tá? Então, o que nós temos aqui? Essa semana, o preço fica praticamente aqui na mesma região, a mesma zona de preço. Tá? O que nós vamos observar e buscar? Ainda tem essa expectativa de movimento vendedor, tá? Para o ativo aqui, ó, vindo buscar preços mais baixos. Dando uma olhadinha nas médias, a gente percebe que o preço está principalmente abaixo das médias de 200. Tá? Então, temos ainda essa expectativa de movimento vendedor. Na semana passada, pensamos aqui ó, nesse desenho, tá? Que foi que de fato aconteceu. Vejam a semelhança, ó, o preço faz seu movimento de pullback. Agora a gente tem a expectativa do quê? De movimento descendente. Então, para a próxima semana, aqui no mini índice, eu vou estar observando essas oportunidades de venda na continuidade da nossa expectativa, com a intenção aqui de vir buscar fundos mais baixos. Caso o preço venha ficar acima dessas regiões aqui como um todo, fazendo um pullback e troca de polaridade, aí podemos buscar aqui expectativas de compra. Mas isso teria que ter uma confirmação, o preço romper essa região, trocar polaridade e se sustentar acima dessa região, que é agora uma região de resistência, ela se tornar um suporte e também, principalmente aqui entre as médias, acima das médias de 200 períodos, ok? Então, expectativa para o índice futuro no macro movimento ainda prevalece com movimentação de baixa e isso entrega para o quê? Para você. No intraday, as melhores oportunidades acabam vindo na venda. Tá? Então, você fica aí com essa expectativa de movimentação. Bom, o nosso próximo ativo na tela é o nosso querido índice Nasdaq. E, pessoal, aqui, capitalista, a gente está com uma estrutura de alta. Né? Só que, obviamente, a questão toda macroeconômica e geopolítica, né, por conta dos conflitos, acaba entregando aqui uma intenção de movimentos vendedores. Na semana passada, tínhamos aqui a expectativa de fazer este movimento, ó, movimento de que o preço ficaria acima dessa região de topo e daria continuidade. Não deu continuidade na movimentação. Como estrutura um pouco mais ampla, a gente pode estar utilizando esse topo.
Tá? Então, nós temos o que aqui? Ó? Nós temos uma estrutura validada na movimentação de alta. Tá? Então, aqui é o meu fundo relevante. Meu fundo relevante é o fundo da estrutura e ele está dando sustentação a toda essa movimentação. Aqui, pessoal, como a nossa movimentação da semana passada ela foi frustrada, eu vou atualizar ela aqui e deixar ela no gráfico, porque depois eu quero utilizar isso aqui com vocês. Bom, estrutura de alta. Tivemos movimentos de queda aqui na semana. Para quem gosta também de figuras gráficas, ó, ombro, cabeça, ombro, linha de pescoço, rompimento. Como é que a gente pode trabalhar com isso? Projeção de Fibonacci. Projeção de Fibonacci no topo até a linha do pescoço. Tá? Então a gente bota ali a primeira retração lá. Ó, já atingimos o primeiro alvo. Percebam que o fundo, vou até dar uma aproximada aqui no gráfico. Ó, o fundo aqui dessa movimentação foi o primeiro alvo de Fibonacci. Temos o quê? Temos o segundo alvo, tá? Que ficaria aqui ligeiramente abaixo dessa região marcada no nosso gráfico. Podemos ter o preço indo até aquela zona. O que a gente deve ficar de olho aqui em Nasdaq, pessoal? Se o preço vier trabalhar nessa região, vamos observar oportunidades na ponta compradora. Tá? Oportunidades na ponta compradora respeitando essa expectativa aqui. Ó, continuidade da movimentação. Se ele trabalha abaixo dessa zona, pessoal, a gente tem a expectativa dele vir buscar as próximas regiões. Tá? Então, aí ele deveria segurar aqui nesses pontos, tá? Relevantes. Esse primeiro aqui fica interessante porque esse primeiro ponto aqui, ó, ele já tornou uma liquidez aqui abaixo. Tá? E, Thiago, e lá naquele ponto azul, lá no finalzinho do preço, tá? Lá abaixo, aí a gente toma uma atenção, porque o preço estaria rompendo uma mínima, tá? A mínima da nossa estrutura macro. Então, nós teríamos aqui praticamente uma mudança na característica do mercado. Se a gente percebe que o preço ele vem aqui nessa região, né, fica enrolando, não rompe para alta, tá? Ele fica enrolando aqui e vem para baixa, muito provavelmente ele vem romper o fundo e tocar nessa região. Para comprarmos nessa região, a gente precisaria ter uma troca de estrutura. O que é troca de estrutura? Movimentação de baixa, toca nessa região, deixa um topo, não renova fundo e rompe o topo. Aí a gente já começa a ter uma expectativa da reversão da movimentação. Tá? Então, a gente trabalharia com essa intenção. Eu ficaria de olho nesses primeiros pontos aqui, que é onde temos mais intenção na ponta compradora, e o preço ficando abaixo dessa região, daria para especular aqui uma venda até o próximo ponto de interesse na ponta compradora. Tá? Então, eu trabalharia no Nasdaq desta maneira. Um outro detalhe aqui em Nasdaq, se ele permanecer acima dessa região aqui, tá, do topinho deixado hoje, a gente tem a expectativa do movimento vir buscar o rompimento da estrutura macro. Aí a gente já finaliza aqui o movimento de impulsão, o movimento de correção, e ele estaria vindo para um novo movimento de impulsão. Tá? Então, nós estaríamos finalizando o movimento da mitigação neste instante. Então, aqui eu deixo essa nossa movimentação aqui, porque o preço ele pode fazer aqui, ó, abrir, manipular essas mínimas e voltar, tá, para fazer a nossa expectativa ali. Caso contrário, continuo pensando aqui em vendas e temos aqui o segundo alvo de fibro logo aqui abaixo, que daria também para ficar de olho, ver se o mercado vai capturar a liquidez nessa região, inclusive com o fundo lá anterior, tá? E depois fazer uma reversão de mercado, beleza? Então, essa é a nossa expectativa, a movimentação. Movimento até o momento vendedor, tá? E rompendo estruturas aqui superiores, a gente pensa em compra. Vamos então agora para o índice Dow Jones e capitalista. Índice Dow Jones, a gente tinha ali a mesma expectativa dele continuar a movimentação, tá? Rompendo o topo, né? Dando continuidade no movimento de alta. Vamos trazer essa expectativa para cá, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma aqui, ó, com o rompimento deste movimento aqui de alta, dessa estrutura, desse topo, perdão, a gente pode ter aqui um movimento de alta. Percebam que nós estamos trabalhando já em uma região de interesse, ok? Então, essa região de interesse já pode nos dar alguma oportunidade no comecinho ali da semana, ok? Principalmente aqui a sessão asiática, abrindo no domingo, ficando lateral dentro dessa região,
Londres manipulando o fundo e Nova York vindo aqui para reverter o movimento. Tá? Muita atenção a essa movimentação nos primeiros pregões ali da semana. Okay? A nossa estrutura ela acaba sendo uma estrutura um pouco mais ampla, mas como uma leitura secundária, a gente pode utilizar, a gente poderia estar utilizando essa estrutura aqui, esse fundo com um topo, né, que é o mesmo topo, o preço fazendo aqui movimento de impulsão, correção e uma possível movimentação de alta novamente. Só não uso aqui como fundo, pessoal, porque a gente tem muito fundo nivelado aqui nessa região e aqui abaixo fica muita liquidez. Tá? Então, se o preço romper isso aqui, ele vai avançar e vai acelerar até aqui esse próximo ponto. Nesse próximo ponto, mesma situação, pessoal. Em tempos gráficos menores, vamos buscar o rompimento de um topo. Tá? Então, aqui no gráfico de uma hora a gente está observando o movimento de queda, ele chegou nessa região. A gente desce o tempo gráfico, olha lá os 5, 15 minutos e percebe, se ele montar um topinho aqui, não renovar fundo e romper o topo, aí a gente tem aqui uma expectativa da reversão do movimento continuando para sua alta, beleza? Então, só alinhar aqui as configurações das estruturas. Agora, o nosso ativo índice alemão na tela. Tá? Na semana passada, a gente comentou aqui que a melhor oportunidade, né, para atuar no preço era esperar ele sair dessa região de lateralização. Pois bem, tínhamos duas expectativas. Ele saindo da lateralização para uma alta, o que não aconteceu. Tá? Então, a alta aqui ela foi frustrada. Mas percebam que a nossa expectativa aqui vendedora, ela funcionou perfeitamente. Tá? Então, o preço aqui ele saiu da lateralização, um pouquinho mais saiu, fez pullback, deu continuidade. Thiago, não consegui pegar essa oportunidade porque considerava que ainda o movimento, essa região, né, como a lateralização. Tudo bem, ok. Leitura totalmente conservadora, mas vejamos aqui a reversão do preço. Olhem aqui o pavio que ele deixou, pessoal. A rejeição na continuação de alta. Então, o rompimento dessa lateralização, você pegaria uma venda minimamente até aqui esses pontos de interesse que nós havíamos marcado no gráfico. Tá? Então, movimentação de baixa aqui no índice alemão cumpriu com nossas expectativas. Chegou em um ponto de interesse aqui, pessoal, até induziu uma possível compra, mas não desenvolveu muito bem, né, capitalista? Então, aqui, se você tivesse comprado já no risco nessa região, seria um trade que, logicamente, eu faria, acabei não fazendo esse trade, mas eu faria, infelizmente seria estopado. Acontece, né? Nem sempre tem aí bons sinais sendo respeitados, né? A gente só toma stop quem opera. Tá? Então, pegou uma excelente venda até o ponto, tá? Um stopzinho aqui, normal. Agora é aguardar e observar como que o ativo vai se comportar aqui nessa região. Percebam que essa expectativa aqui de rompimento de baixa, ela permanece. Ok? Então, se nós tivermos aqui o rompimento dessa mínima, o ativo vem para continuar sua movimentação vendedora. Tá? Como estrutura secundária, o que a gente pode estar utilizando? A gente já pode considerar essa região do topo aqui, deixado. Tá? A região aqui no topo, caso tenhamos aqui o rompimento, a gente tem uma troca de um teste da demanda, vem para alta novamente. Tá? Então, teoricamente, a gente está dentro desse range aqui do índice alemão, a gente está preso. Precisa que o índice saia dessa região, seja para alta, trabalhando na alta, ou seja para baixa, né, trabalhando na baixa. Se você quer ter um pouco mais de confiança e certeza na movimentação, aguardem aqui o preço ele inverter, tá, e ficar acima da média de 50 aqui do gráfico de uma hora. Tá, ficando acima da média de 50, ele vem buscar próximos pontos de liquidez. Ok? Então, atentos a essas regiões, esses pontos. Beleza, capitalista? Então, o índice alemão cumpriu a nossa expectativa de baixa e agora a gente tem que aguardar ele sair dessa região para ver qual direção que ele vai tomar na movimentação. Próximo ativo na nossa tela é o WDO, tá? O dólar contra o real brasileiro. Movimento de baixa, tá? Respeitando aqui agora, respeitando de fato, né, a média de 200. Para pensar em reversão da tendência, o preço continuando a subir com movimentações abruptas para alta, só se o preço trabalhar e permanecer acima da média de 200. Tá? Fora isso, eu não pensaria em compras muito amplas. Ele meio que já começa aqui a dar um ar da graça, querendo reverter a movimentação. Tá? Por quê?
Aqui, as médias curtas, aqui, ó, elas já começam a se aproximar e ficar flat. Percebam que essa semana, as médias aqui, ó, de 20 e 9, elas ficaram laterais, ó, essas duas aqui. A de 50 já foi rompida. Tá? Então, o que a gente deve esperar aqui agora? A inversão da 20 com a 50. Inverteu a 20 com a 50, expectativa de alta. Outro detalhe, ó, falha na renovação de fundo. Vejam só quantas vezes ele tenta renovar. 3 vezes e não renova fundo. Então, já nos entrega aí algumas expectativas para possivelmente reverter a movimentação de baixa para alta. Aonde que eu pensaria em começar a comprar dólar e ter mais certeza da movimentação de alta? Ele permanecendo acima dessa região com a inversão das médias, tá? Respeitando essa nossa figura. Porém, aqui em cima a gente tem um bom ponto que pode estar segurando e revertendo esse movimento, tá? Até porque nós temos as médias de 200 um pouco acima dessa região, por isso ele pode manipular e depois voltar. Aí um detalhe, rompeu essa região, vamos supor que ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Rompeu essa região, foi até lá em cima. A gente vai trabalhar com uma estrutura secundária, usando um fundo e o topo atual. Vamos ver como é que o preço vai se comportar nessa correção. Respeitou a correção, retração de Fibonacci, ancorou com a média e inverteu para alta novamente, movimento de alta, vamos buscar compras para a semana. Se romper o fundo que ele formar, vai vir continuar a movimentação de baixa, expectativa de romper fundo e temos alvos lá abaixo, pessoal, no 5,40, 5,45, tá? Então, uma região forte de suporte lá no 5,40, tá? 5,42, 5,48 para o dólar, tá? Então, movimento aqui um pouco mais chatinho e complexo no dólar para a gente estar acompanhando, mas as expectativas aqui permanecem vendedoras até que se prove o contrário para uma reversão. Nosso próximo ativo na tela, nosso querido EURUSD. O EURUSD, pessoal, ó, rompeu topo anterior, tá? Então renova uma estrutura. Isso aqui foi uma análise que a gente fez lá no passado, então já não serve mais para a gente. A média de 200 vem ancorando bem bonitinho o preço. E aqui a gente tem o que? Tinha as expectativas lá abaixo para essa semana. Então, se o preço respeitasse aqui o rompimento da média de 200 e continuasse uma movimentação de baixa, ele viria buscar aqui, né, o nosso ponto de interesse. No ponto de interesse é onde a gente ia observar como que seria o comportamento do ativo. Iria dar aqui ignição para compra ou iria romper essa região com expectativa aqui de romper a mínima, revertendo toda a tendência, né, e fazendo uma correção um pouco maior. Essa leitura ela foi totalmente frustrada, né? Tivemos aqui a ancoragem do preço em cima das médias de 200 e aqui foi bem bonito, tá? Que a gente comentou da média de 200 no nosso panorama. Tá? Então, se você estava atento a ela, tá? E você observou aqui, ó, pô, ele veio, testou, rompeu ó, o pavio do candle, rejeitou, voltou, trocou polaridade, continuou aqui. Olha só, olha aqui. Isso aqui foi muito bonito, pessoal. Pullbackzinho após ancoragem aqui, ó, na média. Então você já teve aqui, ó, tentou romper uma, duas, três. Na quarta vez ele veio, ó, já rompendo os topos anteriores, tá? Então deixou uma microestrutura, fazendo aqui, ó, movimentos de baixa. Aqui, olhem só, pivôzinho interno e um pivô secundário aqui, ó, dando início no movimento. Tá? Então atenção a isso aqui, ó. Ó, esse pivô. Aqui se você pegasse aqui um rompimento dessa região, stop aqui abaixo, continuaria aqui a movimentação de alta, com todo o embasamento das médias de 200 e também olhando para esse action, né, que ele faz aqui o movimento, né, de baixa, tá? Ancora na 200, fica lateral, rompe a região, faz pullback pós-rompimento e dá continuidade na movimentação. Muito técnico aqui o euro USD essa semana. Deixou topo duplo após o rompimento, rompeu mínima de estrutura secundária, está fazendo um movimento de correção. Aqui um detalhe. Tá? Nós iremos atualizar as nossas regiões. Então, nós temos um topo já definido, porque houve o rompimento de uma mínima secundária. E o fundo que deu ignição a essa movimentação, deixa eu pegar aqui o desenho, foi esse nosso movimento aqui de lateralização acima das médias de 200. Tá? Então, o que nós temos? Um movimento de alta, não vamos descartar toda essa liquidez que tem aqui abaixo, mas temos aqui a possibilidade de correção apenas nessa estrutura, tá? Então,
por alguns momentos eu irei deixar esses nossos desenhos aqui do ponto de interesse que ele pode ainda servir como regiões de atenção, tá, para nós, mas a gente vai trabalhar com uma estrutura mais próxima do preço. E essa estrutura mais próxima, a gente vai considerar a retração dentro dessa região. Então, se eu tenho um fundo e tenho um topo, eu já posso colocar aqui, ó, na minha retração de Fibonacci. Tá? Então, do topo ao fundo, aí eu vou identificar a minha região. Opa, não é essa figura que eu uso. Eu vou identificar a minha região de 50%, tá? Que teoricamente o preço já passou abaixo aqui das 50, deixou os pavis, defesa nas 50, então expectativas de alta. Temos aqui um ponto de interesse nessa região, tá? Que já foi tocado. Temos um mais abaixo também que poderá servir como teste. Tá? Então, preço chegando aqui, pessoal, movimento comprador. Nesse aqui, ficaria um pouco mais atento, tá? Não com tanta convicção, mas ainda é ponto. Como estrutura secundária, ele já tem praticamente aqui, não rompeu porque foi pavio, tá? Mas se o preço vier permanecer aqui acima dessa região, a gente pode trabalhar com um movimento de alta, tá? Buscando a continuidade da estrutura, né? Vai romper a estrutura. E as médias estão de 200, pelo menos está ancorando o preço, tá? As curtas aqui já inverteram, então tá bonito aqui possivelmente para uma movimentação de alta. Deixa eu ver aqui, FR, tá tranquilo. Beleza? Então, este movimento aqui para o Euro-USD, expectativa de continuar a movimentação de alta. Caso venha a romper tudo isso, pessoal, tá? Passar aqui abaixo dessa região, especular vendas desse ponto até esse ponto, o preço passou daqui, dessa região, possivelmente ele vai vir buscar esses pontos lá abaixo, tá? Então aqui, esses em amarelo são fortes pontos de suporte para o preço, ok? Agora na nossa tela temos aqui o SDJPY. O SDJPY deu uma trollada aqui na movimentação, né? Por quê? Aqui essa região que eu marquei, tá? Possivelmente poderia ter marcado um pouco melhor sendo considerada essa região, só que seria uma região muito ampla, muito larga, tá? Então, fazendo uma atualização aqui na nossa leitura, o par cambial aqui, o SDJPY, vem respeitando essa movimentação aqui, tá? Então nós temos uma possível continuação para a movimentação de alta. Observando estrutura secundária, nós temos aqui, ó, o preço já rompendo a região. Então o que eu vou ficar de olho? Tá? Eu vou ficar de olho aqui neste ponto, tá? Aqui possivelmente a gente pode ter uma continuidade da movimentação. Colocando as médias aqui, a gente percebe que a 200 está cortando o preço. Não gosto quando as 200 estão assim, tá? E as médias curtas aqui, o preço já rompeu acima delas e está querendo inverter. Então a expectativa aqui para compra bem interessante no SDJPY, tá? Podendo especular, vindo buscar aqui a próxima região de topo que foi deixada aqui atrás. Ok? Então o SDJPY aqui para essa semana, possibilidade de compradora. Caso não venha ter aí nenhuma questão com base nas guerras aí, escalando e atrapalhando todas as nossas expectativas aqui para os ativos, tá? Então, só permanecer atento aqui às regiões e o gerenciamento de risco sempre bem alinhadinho. Nosso próximo ativo e último é o nosso querido XAU-USD, tá? O ouro, pessoal, e o ouro, né, por conta aí dessas questões de conflitos, né, acaba sendo aqui o ativo como reserva de emergência, onde sai dinheiro de ativos um pouco mais arriscados, como renda variável, moedas, e vem aqui para o ouro, que acaba sendo um ativo mais sendo considerado para segurança, né? Então, o que nós tivemos aqui, pessoal? Na semana passada, eu tinha aqui uma possível expectativa de ele continuar essa movimentação aqui, vindo buscar pontos mais interessantes para compra. Teve uma renovação de estrutura, né? Então, continuou, renovou a estrutura. Aqui eu tenho fundo, tenho topo prévio, tá? Por que topo prévio? Porque não tive o rompimento de fundo,
Tá? Então, se eu tiver um rompimento desse fundo, eu considero essa região como topo. Por hora, ela continua sendo um topo prévio. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou desconsiderar essas regiões lá abaixo, porque dificilmente acredito que o preço venha buscar essas regiões. Esse aqui eu até vou deixar. Tá? Até vou deixar esse ponto aqui. Mas acredito que não venha ser mais tão relevante nessa região. Então, o nosso fundo vai passar aqui para este camarada. Usando aqui o nosso fundo e nosso topo prévio. Né? Topo prévio da estrutura. A expectativa aqui para o ouro é alta, né? A gente tem que buscar aqui expectativas na ponta compradora. Como que a gente vai buscar dessa forma? Colocando média, tá? Então, olha só, as médias de 200 lá abaixo, as curtas estão ancorando o preço na movimentação, então aqui eu tenho duas expectativas para o ouro. Eu coloco Fibonacci, do topo ao fundo, tenho 50% bem nessa região. Eu vou marcar este ponto aqui, que é um ponto bem amplo, aqui no ouro. Aqui temos defesa compradora. Estrutura secundária, eu tenho este fundo e eu tenho o topo ali atual. Tá? Então, o que eu vou olhar no ouro? Se ele permanecer acima dessa região, é compra, né, pessoal? Não tenho o que tentar inventar aqui. Aí a gente busca oportunidades com ancoragem no preço, na média e tudo mais. Permanecendo abaixo dessa região, ele faz um pequeno movimento vindo buscar ali pontos de interesse comprador. Então, no ouro, tendência de alta clara, está em um range lateral aqui na finalização da semana. Acredito que seja um movimento de acumulação para dar continuidade na movimentação de alta. Então, no ouro, pessoal, observem bem as médias, o comportamento das médias. Tá? Observem bem os comportamentos das médias aqui, porque podem favorecer toda a movimentação do ouro. Tá? Caso perca aqui esse fundo, ele vem fazer a correção. É correção, tá? Não tendência. Então, você buscaria trades de correção ou aguardaria o preço chegar em pontos de interesse para pegar aqui toda a correção desse movimento, né? O retorno desse movimento após a correção. Ok? Então, capitalista, esse é o nosso panorama semanal dessa semana. Espero que todas essas nossas análises e esses estudos agreguem de alguma forma na sua semana, nas suas tomadas de decisões. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e até o próximo panorama. Tchau, tchau.